Olá, como é que vocês estão? Bora para mais uma aula de história. A gente começou na semana passada, na nossa última aula, o capítulo 3 do livro de vocês, do exame do comércio e da navegação. Nós fomos até a página 125 com o exercício, que a Chamene vai mandar o gabarito para vocês, e vocês vão corrigindo, e qualquer dúvida vocês falem com a tia. Vamos voltar um pouquinho à nossa aula passada para ver se não tem nenhuma dúvida. A gente falou que tem um país aqui na Europa, chamado Portugal, e aí aqui tem uma torrezinha, a Torre de Belém, lá em Portugal. A Chamene lembrou que a Chamene tem uma torrezinha que ela trouxe de lá e resolveu mostrar para vocês, que fofinha. Torre de Belém, lá de Portugal. Então, Portugal tinha um rei aqui e queria chegar até aqui, as Índias, para buscar as especiarias. Nós já vimos o que é especiarias, ficaram importantes. E teve um homem chamado Vasco da Gama, que juntou aqui a sua tropa, e veio aqui, conseguiu chegar até as Índias, navegando aqui, contornando o continente africano. Para isso, ele passou aqui no Mar Tenebroso. Por que Mar Tenebroso? Porque tinha a lenda que existiam muitos monstros que afundavam esses navios. Portugal começou a desenvolver a navegação, estudar sobre a cartografia, sobre as marés, fazendo mais barcos e mais viagens, Eles não pararam, não ficaram com medo. Agora, a gente vai avançar um pouquinho. Vamos para a página 126. Aqui, a navegação para a América. Todo mundo acompanhando com a Tia Meire no livro Ângulo, tá? Tia Meire, como vocês podem ver, está marcando o que ela está achando mais importante. Então, vocês também, depois da aula, vão fazer essa leitura e também vão marcar as partes mais importantes. O que está acontecendo aqui? A América tá aqui, o continente, América do Sul aqui. Então, aqui a gente viu a Europa. E aqui do lado da Europa tem a Espanha, dois países que se desenvolveram muito na navegação. Teve um navegador, página 126, chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou para o rei de Portugal, Dom João II, e falou assim: Dom João, estou querendo fazer uma viagem, queria que você me financiasse. Eu queria chegar às Índias para buscar especiarias, só que eu queria fazer o contrário, eu queria passar aqui e ir para o outro lado, até chegar às Índias. Só que Dom João não aceitou. Por quê? Porque Vasco da Gama já tinha feito esse trajeto aqui, passando, contornando pela África. Então ele sabia que por aqui seria mais fácil. Ele não achava legal ir para o outro lado. Então ele não quis financiar essa viagem. Só que Cristóvão Colombo não se deu por vencido. Ele foi conversar com os reis da Espanha, Fernando e Isabel. Só que Fernando e Isabel gostaram da ideia e resolveram patrocinar a viagem de Cristóvão Colombo. Foi aí então que ele juntou vários barcos, e viajou aqui, saiu em 1492, página 127 do livro de vocês, acompanha que eu chamei. Ele saiu aqui da Espanha e chegou aqui, numas ilhas aqui, tem no livro de vocês. Essas ilhas aqui foram chamadas de Antilhas. Então eles conseguiram chegar até um continente, até uma terra nova, e ficaram muito satisfeitos. Voltaram e contaram para os reis o que tinha acontecido, que eles tinham descoberto novas terras. Só que Portugal não gostou muito da ideia, porque ele falou que queria vir aqui, nas Índias. Só que ele foi para outro lugar, achou terras novas. Então, Portugal falou assim: não, mas aquelas terras não são da Espanha, são minhas. E começou uma disputa entre Portugal e Espanha. Foi aí que surgiu um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Dá uma olhadinha que eu te chamei aí na página 128 e 129. Nós temos dois mapas aqui. Olha só, a linha do Tratado de Tordesilhas. Essa linha aqui era o que a Espanha propunha. Essa linha aqui da página 129, desse mapinha aqui, era o que Portugal propunha. Essa linha falava o quê? Que eles iam fazer uma linha imaginária aqui,
Também ele vai riscar aqui um pouquinho. Para dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Tudo que tivesse desse lado aqui seria de Portugal. Tudo que tivesse desse lado aqui seria da Espanha. Então, tudo que eles viessem a descobrir com as navegações seria ou de Portugal ou da Espanha. Nessas discussões, venceu o tratado proposto por Portugal. Então, da página 129, olha só. Aqui vai pegar uma beiradinha aqui, né, um pedacinho do Brasil. E foi proposto isso, então aqui, quando eles navegassem, descobrissem algumas terras novas aqui, especiarias, seria de Portugal. Para cá seria da Espanha. Então, ficou acordado isso, né? Mais pra frente a gente vai ver mais sobre o Tratado de Tordesilhas. E aí, tem uma parte agora na página 130 muito importante, que é a chegada ao Brasil. Olha só, ó o nosso país aqui, ó. Aí, tá vendo? Isso aqui, quem são esses? Sim, são os indígenas que já habitavam o nosso país. Então, por isso, quando a gente fala que o Brasil foi descoberto pela população portuguesa, mas já existia povos nativos aqui nessa região, né? Então, olha só, por volta lá no início de 1500, Portugal não querendo ficar para trás, falou assim, não, só a Espanha que vai para lugares mais longe, descobrir coisas, não. Portugal financiou também uma viagem de Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral, no início de 1500, saiu aqui de Portugal e veio aqui até chegar ao Brasil, o que hoje nós chamamos Brasil. Eles chegaram, né, e desembarcaram no que hoje nós chamamos do estado da Bahia, né, lá no litoral do Nordeste. Então, eles chegaram, descobriram que era uma terra nova para eles, um novo território. E aí, o que o Pedro Álvares Cabral fez? Ele mandou um navio voltar, uma caravela voltar, para contar ao rei o que tinha acontecido. O que eles tinham encontrado, como é que era a terra. E ele chegou aqui em 22 de abril de 1500. Então, foi nesse dia que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. 22 de abril de 1500. Mais à frente a gente vai ver como é que foi esse encontro, né, com o povo indígena. A gente vai estudar tudo isso esse ano. Mas por enquanto eu chamei, ele vai parar aqui. Ele saiu de Portugal com 13 navios, né, 13 caravelas, navegou. Ele saiu daqui no início do ano de 1500, chegou aqui só em 22 de abril de 1500, tá? Então, a gente já chegou, né, nas navegações, já chegamos ao Brasil. Agora eu quero que vocês façam para a Tia Meire os exercícios esse aqui, ó. Voltem à página 126 e façam o exercício, esse mapinha aqui. Vocês vão pintar de vermelho, tem essa aqui, a rota de vermelho e a rota de verde. Vocês vão pintar a legenda se é vermelho ou se é verde. Primeiras viagens ou a viagem de Vasco da Gama, tá bem? Da página 126. E vão fazer para a Tia Meire, vão recortar o anexo no livro de vocês e vão colar aqui para a Tia Meire, comentando, né, sobre o que aconteceu nessas viagens. Aqui, tá? E ainda quero que vocês leiam para a Tia Meire essa história aqui muito legal e que vocês, pra gente comentar na próxima aula, tá bem? Então, ler esse texto, colar os anexos aqui, né? Escrever sobre o que estava acontecendo nesse momento e fazer a atividade da página 126. Lembrando que para vocês fazerem esse exercício aqui direitinho, vocês têm que fazer o quê? Voltar ao capítulo e ler todo o capítulo 3, tá? Até onde eu chamei e parou. Tá? Eu quero que vocês leiam, aproveitem esse tempo para aprender mais e mais. As dúvidas vocês podem mandar para a Tia Meire, tá bom? Beijão!